Boa noite. Operação do Ministério Público apura desvios de recursos na Prefeitura de Santana do Matos. A ação, articulada nacionalmente, bloqueou as contas e os bens da ex-prefeita Lardijane Ciríaco de Araújo Macedo, 2 auxiliares dela e 13 empresas e empresários. E você vai ver ainda. As multas por videomonitoramento estão parcialmente suspensas. A medida foi adotada após uma decisão da Justiça Federal do Ceará. E aqui no estúdio eu vou receber Nilton Filho, engenheiro da STTU. Nós vamos falar sobre as mais recentes mudanças no trânsito da capital potiguar. Hoje é quinta-feira, 12 de setembro de 2019 e o Band Cidade começa agora. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal suspendeu parcialmente as multas por videomonitoramento. Essa medida foi adotada após uma decisão da Justiça Federal do Ceará. Nem todas as infrações deixam de ser registradas pelo sistema. As multas por videomonitoramento em Natal estão parcialmente suspensas. A medida vem após uma decisão da Primeira Vara Federal do Ceará, que determinou a suspensão do uso dos equipamentos em Fortaleza. Por ser federal, a decisão vale para todas as capitais com videomonitoramento. A suspensão atinge infrações específicas. As que foram suspensas é apenas o uso do celular, a ausência do cinto de segurança, o farol, que a gente já foi suspensa essa do farol, mas eles colocaram nessa decisão, entendeu? E dirigir com uma das mãos, entendeu? É que está dentro dessas notificações. Parar em cruzamentos de vias, estacionar em locais proibidos, por exemplo, são infrações que permanecem sendo aplicadas pela Secretaria através do sistema de vídeo. A suspensão parcial das multas só vale para os registros feitos pelo videomonitoramento, ou seja, falar ao celular enquanto dirige ou não usar cinto de segurança permanecem sendo infrações de trânsito e, por isso, continuam na mira dos agentes. Os agentes de trânsito, na sua fiscalização, eles podem fazer todos esses tipos de notificações sem nenhum problema. Elas continuam valendo dentro do código. Quem já pagou multas desse tipo registradas pelo videomonitoramento não pode recorrer. Até o dia 6, todas essas notificações continuam tendo validade, entendeu? Apenas do dia 7 em diante, se foi gerada em alguma esfera, ela pode entrar com recurso solicitando cancelamento. A decisão da STTU de suspender provisoriamente é uma espécie de carta de seguro, já que essa decisão não foi daqui, foi da Justiça Federal do Ceará. Obviamente que essa decisão da Justiça Federal do Ceará enseja, mesmo para aquelas pessoas que já foram multadas, enseja um vácuo de questionamento das multas aplicadas que agora estão suspensas. É legítimo, sim, os agentes de trânsito aplicarem multas. Agora, é ilegítimo, é desleal eles ficarem escondidos para aplicarem multas. Como agentes, como servidores públicos que são, eles precisam, sim, estarem expostos nas ruas e aplicando as multas. Por outro lado, o videomonitoramento questionado e agora a decisão da Justiça Federal do Ceará abre um flanco para outros questionamentos que poderão vir via judicial. O Ministério Público do Rio Grande do Norte deflagrou hoje a Operação Carcará, com o objetivo de apurar desvios de quase 340 mil reais da Prefeitura de Santana do Matos, município da região Seridó-Potiguar. A ex-prefeita Lardijane Ciríaco de Araújo Macedo, 2 auxiliares e 13 empresas e empresários tiveram os bens e contas bancários bloqueados e sequestrados. A ex-gestora e os auxiliares estão proibidos, inclusive, de manterem contato entre si e passam a ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas. A ação é a 4ª fase da Operação Infarto, deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte em 2016 para investigar outros crimes na Prefeitura de Santana do Matos. É uma grande operação na Prefeitura de Santana do Matos, uma operação que já dura 3 anos, em 4 fases, e a ex-prefeita Lardijane Ciríaco, ela, longe de estar concluindo a investigação a envolvendo, essas investigações estão só começando. Hoje, a operação do Ministério Público foi deflagrada em 12 estados. Foi uma grande lição, um grande recado que os Ministérios Públicos estaduais do país deram de uma ação orquestrada e acionada para combater a corrupção. O município de Santana do Matos se enquadra nessa seara porque corrupção ativa, corrupção passiva,
Fraudes em processos licitatórios, peculato, apropriação de dinheiro público estão entre os crimes dos quais a ex-prefeita de Santana do Matos passa a responder junto com outros ex-gestores também envolvidos nestas operações Brasil afora nesta quinta-feira. A Prefeitura de Natal anunciou a retomada da obra de enrocamento na orla da Praia do Meio. 60% do serviço já havia sido concluído. Há meses parada, a intervenção urbana para diminuir o impacto do mar na Praia do Meio deve ser retomada nos próximos dias. O anúncio foi feito pelo titular da Secretaria de Obras Públicas e Infraestrutura de Natal, que autorizou a continuidade das obras após chegada de recursos. A gente já cumpriu com o pagamento com as empresas e o enrocamento já foi retomado. Deverá ser concluído nos próximos 5 meses. E a gente dá uma garantia que aquela urbanização vai ficar lá no local da Zona Leste, não vai não sofrer mais avarias. Os serviços vão acontecer na área entre a estátua de Iemanjá e a Praia do Forte, o que corresponde a 40% da obra. De acordo com o secretário da CEMOV, a destruição do calçadão deve ser evitada com o enrocamento. A gente vai recuperar, não só complementar o enrocamento, como também recuperar o calçadão que foi danificado, principalmente nesse momento agora, que nós estamos com ventos bastante fortes, tem gerado ondas bem altas, da ordem de 3 metros e 3,50 metros, e de certa forma chega até a lavar o calçadão lá. E imagine você se a gente não tivesse aquela estrutura de sustentação da encosta, com certeza a gente já tinha perdido grande parte daquela urbanização que foi implantada no local. O valor dessa obra é de R$ 2.200.000, segundo a CEMOV. O prazo dado para a conclusão ficou para o início de 2020. Nós vamos tentar até o mês de janeiro, né? Que tem uma alta estação, verão aí, a gente tentar até janeiro deixar esse enrocamento pronto, né? E fazer a recuperação do calçadão que foi danificado. E a gente confere agora a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, 13 de setembro, sexta-feira 13. Em Natal, o dia começa com chuva, mas o tempo abre à tarde. A mínima é de 23 graus e a máxima vai aos 30. Em Carnaubais, na região oeste, vai fazer sol, não chove, mínima de 23 e a máxima de 37 graus. Já em Japi, na região do Trairi, o tempo fica aberto, mínima de 20 graus e a máxima de 34. O Band Cidade volta em instantes. De volta com o Band Cidade e vamos agora direto a Brasília, conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Com a gente a partir de agora, Napoleão de Castro. Boa noite para você, Napoleão. Ana Ruth, meu abraço a você, boa noite ao telespectador do Band Cidade. Nesta quinta-feira, a equipe Band, voltando de Brasília, no acompanhamento aqui direto do Congresso Nacional, exclusivo para o nosso telespectador aí do nosso estado do Rio Grande do Norte. Olha, ontem, no plenário da Câmara, Ulisses Guimarães, Ana, nós tivemos a aprovação de mais algumas etapas da nova lei de licitações aqui no país. E um tema importantíssimo, que é o que disciplina e proíbe a compra de artigos de luxo por entidades públicas no Brasil. Você sabe, nós já acompanhamos, o nosso telespectador também, muitas vezes, muitos escândalos envolvendo tribunais, administração federal, governos estaduais e até prefeituras na compra de equipamentos ou de insumos de luxo, às vezes até para uso pessoal do governante. Isso a partir de agora vai estar proibido, regulamentado nessa lei aprovada ontem aqui na Câmara Federal. E ontem também o registro importante, aliás, durante essa semana, aqui no Congresso Nacional, a senadora do nosso estado, Zenaide Maia, registrando os mais de 100 anos, 110 anos do nosso hospital universitário. Ela que fez importante pronunciamento e destacando essa ação efetiva do trabalho do hospital universitário em favor dos norte-riograndenses. Onofre Lopes, 110 anos, parabéns, essa grande instituição com mais de um século, salvando vidas, principalmente dos mais carentes e vulneráveis do nosso estado. E mais, provando que se pode ter uma saúde pública de qualidade, porque o Onofre Lopes é o sonho de qualquer paciente. Ele sempre diz, tenho certeza que se eu fosse para o Onofre Lopes, eu sairia de lá curado. Isso é raro, onde as instituições hoje
a maioria, as pessoas denigrem as instituições. Então, Onofre Lopes, sua equipe, prova viva que se pode sim nesse país se oferecer uma educação de qualidade, pública de qualidade e uma saúde pública de qualidade. Parabéns, Onofre Lopes e todo o seu corpo clínico. Daí a senadora Zenaide Maia, né, que além de ter sido servidora, como ela falou aí, por 30 anos, é uma defensora inconteste desse tema dos hospitais públicos e especialmente do hospital universitário do nosso estado aqui na capital brasileira. Dizer a você que ontem também tivemos vários secretários de Fazenda e presidente de Assembleias Legislativas aqui em Brasília, em encontros no Senado da República com o presidente Davi Alcolumbre. Tema central: reforma da Previdência e a inclusão de estados e municípios dentro da chamada PEC paralela nesse debate. Os secretários apresentaram uma espécie de dossiê, o que pensam os secretários de Fazenda dos estados. O mesmo ocorreu com os presidentes das Assembleias Legislativas. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Band Cidade. Obrigada, Napoleão. E na prática, a reforma da Previdência, ela passa como num passeio no Senado Federal. A discussão agora é sobre a inclusão de estados e municípios. A meu ver, a meu pensar, sim, na proposta de emenda constitucional, na chamada PEC paralela, estados e municípios serão incluídos. Agora, Napoleão, você traz uma outra temática extremamente importante. A lei que traz mudanças nos processos licitatórios. E essa questão de proibir compras de luxo, isso é essencial. Aliás, chega muito tarde, porque o dinheiro público já foi gasto, já foi desperdiçado com compra de lagosta, com compra de caviar, com compras de cadeiras luxuosíssimas, carros luxuosíssimos, quando, na verdade, o princípio da economicidade traz exatamente uma vertente contrária ao comportamento de muitos gestores e ex-gestores. A lei chega tarde, mas que bom que pelo menos ela chega agora. Nesta semana, nós estamos mostrando na série Pelo Nordeste os patrimônios históricos das capitais. E hoje, a nossa série mostra Natal. Teatro Alberto Maranhão, Forte dos Reis Magos. 2 grandes patrimônios fechados. O Forte dos Reis Magos é o monumento histórico mais importante de Natal e marca o início da história da cidade. Em formato de estrela, a fortificação militar erguida durante o período colonial aparece facilmente em sites de pesquisa na internet como ponto turístico obrigatório para quem visita a capital potiguar. O acesso ao forte é feito por uma passarela de pedras entre o rio Potengi e o mar. Este casal, que veio do Ceará, nunca tinha visitado o monumento. A caminhada na passarela foi a única coisa que eles conseguiram aproveitar, já que vão embora de Natal sem poder conhecer a construção por dentro. Nós gostaríamos de ter conhecido por dentro como funcionava, como seriam as baterias de canhões, como seria o forte em si. Este outro casal, que veio de Goiás, também se frustrou ao ser informado por um guia da região que a fortaleza estava fechada. Eu vim aqui para conhecer a história do forte, trouxe a minha esposa e não sabia. Cheguei aqui agora que está informando que não está funcionando, então é ruim, a gente acabou perdendo a viagem, né? A gente vai lá assim mesmo para tirar umas fotos, né? Para ver a mudança, né? Em vez de, como se diz, em vez de transformar para melhor, foi cair, né? Este guia conta que está cansado de ver turistas indo embora quando descobrem que o forte está fechado. Se vier 10 carros durante o dia, 5 voltam. Em 1894, o Forte dos Reis Magos deixou de ser considerado ponto de defesa para o exército e foi desativado. Apesar disso, chegou a ser usado durante a Primeira Guerra Mundial. Após sofrer um intenso processo de degradação, o forte foi tombado pelo IPHAN em 1949 e restaurado nos anos seguintes. Da década de 60 até os dias de hoje, a Fortaleza dos Reis Magos já foi administrada pelo Estado, retornou ao IPHAN e atualmente, após um acordo entre a União e o Executivo Estadual, voltou a ser gerido pelo governo do Rio Grande do Norte. Em janeiro, começou a ser recuperado. Hoje, a obra está parada, sem previsão para ser retomada. Enquanto isso, natalenses, turistas, guias e comerciantes da região sofrem com o fechamento da construção tão importante para a história e para o turismo local. Faz 8 meses que a gente estamos aqui
não vem ninguém. E os prejudicados são a gente. 14 pais de família, 14 famílias está sendo prejudicado. E os turistas que vêm de longe para visitar o forte e o forte fechado. Quando se trata de patrimônio histórico cultural, Natal também deixa a desejar. Na Ribeira, bairro parcialmente tombado pelo IPHAN em 2010, o Teatro Alberto Maranhão também está fechado. A falta de estrutura e principalmente de segurança fez com que o teatro fosse interditado em 2015 por ordem judicial após laudo do Corpo de Bombeiros. Por aqui, quem reclama e sente falta do funcionamento desse importante espaço cultural é a classe artística. No geral, as pessoas que passaram na gestão, tanto da Fundação José Augusto quanto do Teatro Alberto Maranhão, não se preocuparam em dialogar com a classe artística, com os produtores e realmente democratizar o acesso. Porque de nada adianta você dizer que está mantendo ele aberto e fazendo reuniões sociais, eventos voltados para a elite ou mesmo para o próprio governo. Esse espaço é um espaço das artes, ele deve ser devolvido às artes. O Teatro Alberto Maranhão nem sempre teve esse nome. A construção do prédio durou 6 anos. Da inauguração em 1904 até o ano de 1957, o monumento se chamava Teatro Carlos Gomes, em homenagem ao mais importante compositor de ópera do período. A mudança do nome veio em 1912, em homenagem ao governador Alberto Maranhão, responsável pela primeira reforma do teatro. A cidade possui apenas um teatro público para a apresentação dos espetáculos. A cada dia que passa, o Teatro Alberto Maranhão parece deixar de existir fisicamente para ficar apenas na memória de quem um dia subiu ao palco do mais importante teatro público de Natal. Ele tem que funcionar. Um patrimônio histórico que não tem função social, ele não serve para nada. Por isso, talvez, que em 4 anos fechado, a gente veja a cidade nesse silêncio, a sociedade natalense e potiguar, simplesmente não se indignando ou comentando só nas redes sociais, não realmente sentindo falta do Teatro Alberto Maranhão aberto. Essa reportagem, assinada por Vanessa Camilo, mostra exatamente o nível da importância que as gestões deram à cultura, ao teatro e aos pontos turísticos do Rio Grande do Norte que denotam, que trazem a sua história. O Forte dos Reis Magos, fechado para manutenção há quase 1 ano. O Teatro Alberto Maranhão, há 4 anos, fechado para manutenção. Por que precisa fechar para manutenção? Porque simples, eles não cuidam da manutenção no tempo correto, no tempo ideal. E a cuidam só quando já está ameaçado de desmoronar, só quando já há uma ameaça real de cair. Aí tem que fechar e o prejuízo fica maior. É um prejuízo para as artes, é um prejuízo para a cultura, é um prejuízo para o turismo, é um prejuízo para a economia do estado do Rio Grande do Norte, de uma forma geral, é um prejuízo, sobretudo, para a população. No próximo bloco, eu recebo aqui no estúdio Nilton Filho, engenheiro da STTU. A gente vai falar sobre as mudanças no trânsito na capital potiguar. O Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade. E eu recebo aqui no estúdio Nilton Filho, ele que é engenheiro da STTU. E a gente fala sobre as mudanças recentes no trânsito da capital potiguar. Nilton Filho, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, boa noite a todos os telespectadores. É sempre um prazer estar nesse seu programa de grande audiência para esclarecer para a sociedade o que de fato a gente está pretendendo com essas mudanças da Salgado Filho e Hermes da Fonseca. Pois é, essas mudanças que na prática são faixas de pedestres, sinais, semáforos que estão sendo colocados, o que elas pretendem? Elas estão causando uma polêmica muito grande. Na verdade, assim, a gente passou muito tempo, desenhando as cidades, construindo vias para o automóvel, A gente não parou para pensar nas cidades voltadas para as pessoas. Isso era cultural no Brasil. E aí o Código de Trânsito em 98, ele inovou nesse sentido, a Lei de Mobilidade em 2012, e ela consolidou isso, Em primeiro lugar do planejamento viário está o pedestre. Então, primeiro lugar pedestre, depois o ciclista, depois o transporte coletivo e depois o veículo individual. E então as cidades estavam muito voltadas para os carros e as cidades começaram a ser redesenhadas para as pessoas. Essa política adotada na Salgado Filho e Hermes da Fonseca tem esse objetivo, tornar a via acessível, confortável e dar
a segurança viária ao pedestre. Hoje, se você observar, qualquer cidadão que queira cruzar essa avenida em qualquer ponto, ele tem uma certa dificuldade. Então, a Prefeitura, desde fevereiro, março do início do ano, startou o estudo de um projeto para redesenhar Salgado Filho, a gente chegou a chamar internamente de Nova Salgado Filho, que vai priorizar o trânsito do pedestre. A gente primeiro implantou o corredor de ônibus, implantou o corredor exclusivo na priorização do transporte público, agora a gente está trazendo a prioridade do pedestre da via. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que a via ganhe vida. As pessoas que circulam são as que compram, são as que utilizam o serviço, são as que ocupam a cidade e dão a segurança. Então, a Secretaria hoje trabalha nesse sentido. E agora, nesse foco, o que tem chamado muita atenção, por exemplo, nas imediações ali da Avenida Hermes da Fonseca, no bairro do Tirol, tem 4 semáforos, no intervalo de 500 metros, por exemplo. Isso não pode travar o trânsito, engenheiro? Eu vou até quebrar um pouco esse paradigma, né? As pessoas falam, quanto mais próximo o semáforo, pior. Para o sincronismo viário, quanto mais próximo o semáforo, melhor. Porque o que acontece? Tem, vamos dizer assim, um grupo de veículos para sair do semáforo, o semáforo está fechado, tem ali 2, 3, 4 filas, a gente chama de pilotão de partida, né? Quando o semáforo abre, esse grupo sai junto. Quando o outro semáforo é muito próximo, ele chega próximo a esse semáforo sincronizado. Então, quando você tem um semáforo próximo ao outro, o sincronismo funciona perfeitamente bem. Nós temos, de fato, ali 3 semáforos próximos um do outro, né? 2 semáforos para veículo e o do meio, que foi implantado, para pedestre. Você não para no primeiro semáforo e para no segundo. Não existe. Se você parar no primeiro, quando o sincronismo abrir, você vai passar pelos 2 subsequentes. O que ocorreu? Esse semáforo que foi colocado no meio, ele funciona por botoeira. Na hora que você aciona, o pedestre vai lá e aciona a botoeira, que por sinal é uma botoeira acessível. Se você apertar por 3 segundos, ela emite sinais sonoros, ela comunica para que o deficiente visual possa fazer a travessia segura. Na hora que você aciona, ele emite um sinal à placa do semáforo e ele diz assim, eu vou funcionar. E aí ele recebe de volta somente quando o cruzamento seguinte fechar. Então ele só fecha junto com o cruzamento, não é aleatório. Então se você parar nele, é porque você ia parar no cruzamento seguinte. Por isso que desde a implantação desse semáforo não foi identificado nenhum acréscimo de tempo de retardo, nenhum aumento de fila de congestionamento. Ou seja, o semáforo está funcionando em perfeita sincronia com os outros 2. E terão outras faixas de pedestre, outros semáforos, além desses 2 que já funcionam? Sim, nós implantamos já esse primeiro na Hermes da Fonseca, ali próximo ao Alberto Maranhão, né? Implantamos ontem aqui junto a Aures Coelho, no Tirol, já aqui, lá em Lagoa Nova, já próximo à Igreja Universal. Vamos implantar outro, esses 2 são sistemas de botoeiras. O terceiro, que provavelmente será implantado sistema de botoeira, na verdade, será uma faixa semaforizada também, ali próximo ao Museu Câmara Cascudo, e os demais cruzamentos todos sofrerão alterações, mas não no sistema de botoeira. O que acontece? Vai ficar facilmente identificável. No cruzamento da Bernardo Vieira com Salgado Filho, quando a Salgado Filho ela fecha, abre a Bernardo Vieira em sequência. O motorista que está na Bernardo Vieira, ele vai convergir à direita para acessar, vamos supor, a própria Salgado Filho sentido Parnamirim ou a própria Salgado Filho sentido Petrópolis, tem um fluxo de pedestres muito grande. E é muito comum a gente ver o pedestre passando e o carro querendo acessar a via. É verdade, isso é uma cena comum. Isso é uma cena muito comum na cidade. É um desconforto para o pedestre, que dá uma insegurança grande, e para o motorista, que acaba travando o cruzamento. E sofre buzinaça atrás. O que é que vai ocorrer? A gente vai recuar essa faixa de pedestre, vai tirar ela do cruzamento e colocar para dentro da quadra 20 ou 30 metros, para que dê tempo o pedestre fazer o cruzamento antes do veículo chegar nas proximidades da faixa de pedestre. Então, o cruzamento com a Bernardo Vieira, com Antônio Basílio, Nascimento de Castro e Amintas Barros receberá esse novo tratamento, o deslocamento das atuais faixas. Com isso, a gente vai consolidar um corredor acessível para o pedestre. Acessível em que ponto? Ele vai poder sair de um lado da via para o outro de forma confortável. E aí a Prefeitura também está investindo nos passeios para dar mais conforto, na iluminação, enfim, tem uma série de ações, né? Acabei de sair de uma audiência com o doutor Cláudio Onofre, do Ministério Público, né? E o Ministério Público, que já vinha nos exigindo esse tipo de trabalho, está lá reforçando a necessidade de manutenção desse serviço, dando a devido apoio, né, à Secretaria no que se diz respeito ao cumprimento da legislação de acessibilidade, da legislação de mobilidade, ou seja, isso não é uma ação pensada exclusivamente para um grupo, é uma ação pensada para a cidade. Engenheiro Newton Filho, uma última informação e rapidamente, quando é que tudo isso deve estar pronto?
a gente está trabalhando para dentro de, no máximo, 2 semanas, a gente está com a avenida toda executada. Muito obrigada por suas informações, seus esclarecimentos. Boa noite. Muito obrigado, a gente agradece e a Secretaria está à disposição para qualquer dúvida. Obrigada. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Sua companhia agora é o Jornal da Band. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicainfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h50 aqui na tela da Band. Até lá.